Sejam todos muito bem-vindos a mais um Conta aí Gestor. E agora, um Conta aí Gestor super especial. Hoje com a gente, investidores que de fato entendem de startups, que entendem de investimento e que vivem exclusivamente de investimentos. Mas antes de mais nada, siga a Fortecom, siga a Forte Mobile nas redes sociais. Meu nome é Guilherme Bittencourt. Aqui ao meu lado, Silvio Teixeira. Tudo bem, Silvão? Graças a Deus, tudo bem. E agora na luta. Agora a gente tá com os caras do dinheiro aqui, né? Graças a Deus, né? O pessoal chegou. É isso aí. Então, sem mais delongas, aqui com a gente hoje nesse Conta aí Gestor, Valdir e Vitor. Ó, o Valdir eu consigo apresentar rapidamente, né? O Valdir é um dos investidores aqui da Forte Mobile. Valdir Dalorto. Isso. Agora, o Vitor, eu não consigo muito soletrar o sobrenome do Vitor. Eu sei que é Dalorto também. Como é que fala, Vitor? Heiderich. Vitor Dalorto Heiderich. Heiderich. É a origem... Alemã. Beleza. E quem é alemão? O Valdir não tem cara de alemão, não. Não. Eu sou metade italiano, metade português. Então, ou seja, metade da burrice está de uma parte metade do atropelamento está da outra. Vitor é mais sofisticado. Ele é alemão quem dera. E veio mas da é parte da mãe dele. Minha mãe é italiana e alemã. Não, muito legal, pessoal. A gente vai bater um papo hoje sobre investimento em startup, sobre esses valuations que a gente está vendo do pessoal valendo 50 milhões, 100 milhões em 2 anos. A gente teve o caso da Bankme, inclusive vocês foram investidores da Bankme, né? Somos. Vocês são investidores Fomos da os Bankme? primeiros investidores da Bankme junto com o Dalton. Isso. E acabou virando nosso sócio depois, Muito no nosso legal. veículo de investimento. Vocês entendem de investimento então, né? Espero que sim. Eu acho que um pouquinho, assim, o mundo de venture capital no Brasil é muito recente, né? E eu e o Vitor estamos nesse mundo já há quase 8 anos. Não é nada, mas quando você olha para o mundo de venture capital é uma eternidade. Então, a gente tem alguma experiência, sim. Muito bom, muito bom. E hoje, antes da gente se apresentar, para quem está assistindo aí, tem dinheiro no mercado para quem tem um sonho, tem uma ideia? Ainda tem gente apostando, investindo aí ou deu uma caída? Como é que está hoje? Vou deixar o Vitor falar, que o Vitor estuda mais aí os movimentos do mercado. Responsabilidade. Você viu que as bombas vão vir para mim. Porque né? nós estamos assim, não vou te falar que é bom dia, boa tarde, porque é marco temporal, mas nós estamos em dezembro de 2022 nessa gravação. Como está hoje os investimentos, Vitão? Dinheiro ainda existe no mercado. O que a gente vê pelos estudos, né? Acho que o marco interessante aí do shift que teve no mercado brasileiro para investimento veio muito do posicionamento da Y Combinator, do pessoal da SoftBank, né? Depois que eles tiveram uns write-offs bastante violentos aí durante esse ano. Então, eu diria que o dinheiro para VC ele não sumiu. O que é um write-off? Isso é quando você faz um investimento numa startup, ela não tem a performance que você espera que ela tenha, ela pode vir andar de lado ou até mesmo quebrar, e aí, na verdade, você não tem rodadas subsequentes com valores mais altos, né? Você recupera esse seu investimento, muitas vezes por meio de uma cláusula que você obriga o investido, na verdade, a comprar a participação que você teria na startup por um valor simbólico, R$1, $1, que seja, para você não ficar... Desculpa, é o famoso não deu certo. Não deu certo. Aí você não Mas fica mais com isso, né? Você não fica com a responsabilidade e você devolve, de certa forma, aquele dinheiro que foi investido, né? Aquele risco. Entendi. Mas, enfim, o dinheiro não sumiu. Acho que o dinheiro só está mais rigoroso. Você faz uma análise muito diferente hoje. Você ainda faz investimentos em startups, mas os múltiplos mudaram. Os KPIs principais para análise de investimento mudaram, mas sim, se você tem uma boa startup, um bom negócio, o dinheiro não sumiu. O dinheiro está lá. Então, se você tem um negócio bom, a gente vai falar durante esse bate-papo o que é um negócio bom para eles. Tem dinheiro na mesa, inclusive a carteira do Valdir é grande, ela está aqui do meu lado. Se duvidar, o dinheiro já está aqui dentro. Né, Silvio, você conhece... Isso é ilusão pura, hein? A gente dá um passo antes aí. Você conhece bem quem é Valdir e quem é Vitor ou não? Conheço muito pouco, né? A gente já teve algumas oportunidades de se encontrar, de trocar alguma informação, mas não tenho tantas informações assim. Então vamos apresentar os membros, né? Vamos lá, Valdirzão. Quem és tu? Bom, hoje eu sou investidor, né, profissional, empresário, e divido uma empresa de investimento de um family office com meu filho, que é o Vitor. Mas eu tive sempre a carreira de executivo. Eu trabalhei muito tempo na Vale, depois da Vale passei pela Rumo e tive uma passagem pelo grupo Eike Batista, que depois a gente fala um pouco aí, que foi uma passagem muito interessante. Você viu que está tendo um seriado Netflix? Você está no seriado? Tem o Valdir lá? Não. Não tem? Feliz ou infelizmente eu não estou. O seriado Netflix ele foi muito mais baseado na empresa de petróleo, na OGX. E eu era diretor comercial de uma outra empresa, a empresa portuária, que na época chamava LLX, hoje se chama Prumo Logística Global, um dos maiores portos do Brasil. Mas foi uma experiência legal.
E depois de 2013 eu resolvi voltar para Vitória, fiz minha carreira toda fora de Vitória do Espírito Santo, e junto com meu filho falei, cara, vamos começar a fazer algumas coisas para a gente mesmo. E aí, através de um sócio meu, um grande amigo de Vitória, a gente começou investindo em construção civil, depois a gente investiu numa fábrica de fertilizantes e teve uma série de investimentos em VC, mas que a gente vai explorar ao longo do tempo. Mas eu te diria que de 2013 para cá, a gente basicamente é um investidor profissional. Mas é um investidor que eu costumo falar, tem dois tipos de investidor. O investidor torcedor, que faz o investimento, vai para casa torcer ou rezar, e tem o investidor jogador, que vai para o campo e joga junto com a sua investida, que é o caso aqui, como a gente trabalha com a Forte Mobile, ou seja, a gente está junto o tempo inteiro, a gente só sabe trabalhar, como o Vitor fala, hands-on, né, com uma mão na massa, ajudando o cara a crescer. Porque, Guilherme, assim, meu sonho é que você vire bilionário, para eu ganhar com algum dinheirinho, porque eu tenho um pedacinho pequenininho, então eu estou torcendo sempre para você ter sucesso. O seu sucesso é o nosso sucesso. Isso é ótimo. Antes da gente ir para a apresentação do Vitor e falar dos detalhes aí da sua carreira na Vale, pro Eike Batista, entre outras aí, faz o quê? Uns 8 anos, 9 anos que você está então nessa questão de investimento em empresas, né? E você estava trabalhando ainda no mercado financeiro como executivo? Não. Eu em 2013, eu praticamente falei, vou pendurar minha chuteira como executivo. Continuei fazendo alguma outra... Trabalhava muito, Vitão? Caramba, cara. Por incrível que pareça, a despeito aí do... Pode falar palavrão, pode falar palavrão. palavrão. Não, tá trabalhando pra caralho. Minha mãe segurou uma barra boa aí. A gente nunca faltou nada materialmente pra gente. Mas Valdizão era assim, era pai de final de semana, cara. Trabalhava fora, passava 2, 3 meses na China, Suécia, fazia almoço na Inglaterra e voltava no mesmo dia. Era uma loucura. Desse nível? Era uma loucura. Você viveu um mundo que pouca gente vive. Não, chegava desmontado em casa. Que história é essa da Suécia do almoço? Essa eu fiquei curioso. Não, da Inglaterra. Como assim? Vamos almoçar e vou lá. Deixa eu lá almoçar. Achei um jogo. Foi um almoço que a gente teve com, se eu não me engano, foi o presidente da Rolls-Royce, da divisão inglesa. O cara tinha vindo ao Brasil, tinha tido uma reunião e parece que a reunião não tinha sido boa e fui eu e o presidente da empresa para, fazer um social com ele. Mas o objetivo era ir, almoçar com ele, acalmar o cara e voltar. Andou pra ficar lá, assistir um joguinho? Não tinha tempo, né? Cara, a gente a gente chegou de manhã, pegou um carro, andou uns 100 quilômetros até onde ele estava, almoçou com ele, e voltamos de noite. Cara, coisa de maluco, né? Fazer um bate-volta em Londres não é uma coisa... Não é normal. Não é, e eu não tô indo almoçar em casa. Depois dessa, a Monique vai assistir, vai ficar pé da vida comigo, né? Muito legal. Então a gente vai saber um pouco mais do Valdir daqui a pouco, mas... você tem formação acadêmica em alguma área, Valdir? Eu tenho formação acadêmica, eu fui engenheiro agrônomo há muito tempo atrás, mas depois de engenharia agronômica, eu basicamente não fiz nada em relação à agronomia. A coisa mais perto da agronomia que a gente tem, a gente é acionista de uma fábrica de fertilizantes, da qual eu sou presidente do conselho atualmente, que é meu último laço com a agronomia. Mas depois disso, basicamente, foi investimento, trabalhei muito na área de supply chain, na área comercial, vendendo. Passei uma parte da minha vida comprando e outra parte da minha vida vendendo. E hoje eu faço um pouco disso quando a gente faz investimento também, né? Muito legal, muito bom. E o Silvio, não sei se você sabe a formação acadêmica do Vitor, mas eu sei. O que você acha? O Vitor é advogado, né? Um advogado fora da curva, né? Cabelinho samurai. Mas ele podia contar um pouco da história dele também. Não, é fácil. Quando o Valdir decidiu que não queria mais ser executivo e que queria trabalhar para ele mesmo, nessa época eu estava com quase 2 anos de formado, estava trabalhando no Rio, num grande escritório de infraestrutura. Você se formou onde, Vitor? Formei na Federal do Espírito Santo, na UFES. A gente é de lá, né? Acho que isso é algo importante que a gente não falou. A maioria dos nossos investimentos estão aqui em Londrina, né? Ou no Paraná, né? No norte do Paraná, de maneira geral. Mas nós somos capixabas, né? Vitória e Espírito Santo. Formei na UFES, fui trabalhar no Rio de Janeiro, num grande escritório, né? de infraestrutura, como eu tinha falado. Nessa época o Valdir estava pendurando a chuteira de executivo e falou, cara, vamos trabalhar pra gente mesmo, assim, trabalhar pros outros é legal, dar uma segurança, você ganha um salário, mas assim, vamos tomar risco, vamos fazer algo pra gente mesmo. Valdir, obviamente, né, poxa, já tinha feito já tinha conseguido ganhar um bom dinheiro como executivo e agora queria investir e trabalhar, né, sendo chefe dele mesmo. E eu comprei o sonho, né, obviamente, muito mais tranquilo, tava naquela
aquela carreira ali de início de escritório de advocacia, que o cara te passa um prazo na quarta-feira, na segunda, 3 horas da manhã, na própria segunda, você vai, manda um e-mail falando, pô, fiz o serviço, e seu chefe responde 15 minutos depois, né? Então tava naquele estresse, falei, não, acho que eu vou pegar essa oportunidade aí, trabalhar para a família, mais tranquilo. Ledo engano, né? Trabalho hoje mais do que... Pra quem não sabe, o Vitor é filho do Valdir, eu sou filho do Silvio, né? Então é bem tranquilo, pros dois lados, né? Se vocês começarem a falar aqui, nós estamos fodidos também. Não, é verdade. Assim, trabalhar em família é um lance muito legal, tem uma série de armadilhas, né? Como vocês sabem, mas é um lance muito legal. E, poxa, tem sido, assim, os melhores anos da minha vida em relação ao trabalho. Muito, muito legal. Mas vamos lá, falando aí da minha formação. É mais fácil porque meu currículo é muito menor do que o Valdir, né? Eu formei na UFES, né? Sou advogado. Fiz um mestrado em óleo e gás em Aberdeen, na Escócia, né? Porque nessa época fazia todo sentido, porque eu trabalhava nesse escritório de infraestrutura, né? Trabalhava com contratos da indústria de óleo e gás. E aí o Valdir me chamou, né? Pra gente ter os negócios da família, né? Que já estava investindo um pouco em real estate, estava pensando em entrar na fábrica de fertilizante, e eu falei, pô, pai, eu pego essa parte jurídica toda, a parte dos contratos de investimento e tudo mais, não vamos gastar dinheiro com advogado, eu faço. E foi um desafio, foi algo muito legal, e só que o que aconteceu? Eu senti que eu precisava de ter uma especialização muito mais voltada para investimentos, né, para negócio, para a parte corporativa, e não infraestrutura, né, óleo e gás. Então, como eu tinha pouco tempo aí para tentar me aproximar um pouquinho aí do currículo do Valdizão, eu fiz um outro mestrado, dessa vez em Cambridge, na Inglaterra, especializado em direito corporativo, né? E você pega muita parte de investimento em private equity, em VC, e foi assim a melhor experiência acadêmica da minha vida. Foi muito, muito bom mesmo. Foram assim 2 anos fantásticos de O estudo. pessoal reclama um pouco da falta de teoria e aproximação da prática. Como é que é a cultura do ensino lá no Eu não Cambridge? posso dizer como é que é aqui no Brasil, porque eu admito que no Brasil eu nunca fiz o mestrado. Eu fiz assim pós-graduações, né, FGV, IBMEC, mas esse mestrado em especial que eu fiz em Cambridge, ele era muito prático, muito prático. Eu diria que você tinha 40% da grade com teoria e os outros 60% era só análise de casos. Os caras traziam casos que estavam acontecendo, né? Todo mundo assinava um NDAzinho lá, né? Que para quem não sabe, é um contrato que, na verdade, coloca previsões de confidencialidade para os casos que estão sendo estudados, e a gente via aquilo no dia a dia, né? E pessoas assim do mais alto nível. Então, assim, foi muito legal. E muito do que a gente aplica aqui no Brasil, né? Mudou um pouco agora com a lei complementar em 2021, né, o novo marco legal das startups, mas teve muita inspiração do direito norte-americano em inglês. Então, muita coisa do que eu aprendi lá eu consegui, de fato, aplicar aqui. Enfim, foi muito, muito proveitoso. Lá eu senti que não tinha esse espaço tão grande entre o meio acadêmico e a prática. Lá era bem misturado, achei Muito bem bom. legal. Eu conheço bastante gente da área do direito aqui que eles atuam como advogados e dão aula também. Então, eu tenho alguns colegas que são professores que trazem bastante prática para os alunos. Isso é muito bom quando o professor consegue ligar os dois, né? Mas, pô, show de bola. Deu para... E aí, especificamente no teu caso, né, são contratos bem mais complexos do que a gente vê naturalmente aí em outras social, áreas. né? São contratos mais complexos. Então, acho que nesse ponto, acredito que você tenha contribuído muito para que amigos que falam que o veículo de investimento tenha dado certo. De um contrato. Cara, sabe que eles pedem isso pra gente? A gente, de novo, pessoal, Forte Mobile e Fortecom, empresa de contabilidade. O que eu recebo de mensagem, cara, eu preciso fazer um contrato disso aqui, você tem um modelo aí? Isso é direto. Cara, a parte societária... Você é advogado, porra. Não, mas eu vou dizer uma coisa para você, assim, a despeito da legalidade aí, que para você de fato, né, constituir, fazer um contrato social e tudo mais, você precisa de fato ser um advogado. O contrato social é mais tranquilo, né? Mas é porque tem modelo e dependendo do nível de sofisticação da empresa, você não precisa de fazer algo muito elaborado. Mas eu diria que, assim, puxando a sardinha aí pro lado dos contadores, tem muito contador, ainda mais quando tem bastante experiência, como no caso de vocês dois, que está muito mais preparado do que alguns advogados para fazer alguns contratos aí do segmento societário. Até porque trabalham muito mais com empresa. Porque o problema do advogado é que ele forma e o cara vira um generalista, né? O cara, durante 5 anos ali, aprende tributário, penal, civil, e é uma caralhada gigante de conteúdo que não tem como, em 5 anos, você sair expert naquilo tudo, né? Por isso que o advogado aí, durante a carreira, deveria, pelo menos, ficar estudando o tempo todo, porque tem que estar atualizado.
Então, assim, não me surpreende nem um pouco que as pessoas cheguem para vocês e peçam esse tipo de coisa. Mas aqui em Londrina o problema é meio que o pessoal é mão de vaca mesmo, tá? Não é porque não, e advogado cobra cara. Tem advogado bom aqui também, mas os caras são não querem gastar. Mas, Silvio, um negócio legal que eu posso te responder em relação aos contratos é uma coisa que a gente tem na DIH, né, que é a nossa empresa de investimento, e até na Bol, que é o veículo aqui que investiu na Forte Mobile. A gente tenta ter o mínimo de ego possível em relação com a constituição dos contratos que a gente faz. Como a gente tem já 8 anos aí de caminhada, a gente tem um modelo que é muito parecido com o que é utilizado por alguns outros fundos, de fato, muito maiores, que investem há mais tempo do que a gente, investiram em centenas de startups a mais do que a gente, ou seja, já são contratos que têm um bom nível de penetração no mercado, um bom nível de aceitação. Então, para que a gente vai reinventar a roda? Sim. A gente reaplica muitas das cláusulas que estão ali e a gente faz uma pequena customização para a nossa realidade. E tem funcionado muito bem. As pessoas têm que entender que o contrato é para segurança, né? Por exemplo, aqui a gente tem acordo de sócio, que é para que não tenha discussão entre nós. Todo mundo sabe o que tem que fazer. Começa qualquer tipo de pezinho ali na discussão, fala, cara, combinado não sai caro. Combinado não sai caro. Para nós. Tem um chefe meu que fala o seguinte: contrato bom, Valdir, aquele contrato que fica na gaveta a vida inteira. Porque se você tiver que abrir a gaveta e olhar uma cláusula do contrato, porque houve algum tipo de solução que vocês não conseguiram resolver, aí você tem um problema. Tem um problema. É isso aí. Então, o contrato bom é aquele contrato que você faz, prevê todas as coisas ruins que vão acontecer, mas jamais usa. Fica dentro da gaveta porque a relação pessoal e profissional das pessoas que estão envolvidas nesse contrato, ela consegue equacionar todo e qualquer problema. Relação social sempre vai ter estresse. Se você tiver que escolher que ele seja pré-contratual. Tenha todo o estresse antes, depois que você assinou, canetou tudo, aí, se Deus quiser, não tem mais estresse, já está tudo previsto. Aí é questão de maturidade e honestidade. Está tudo no papel, respeito que está no papel. Cara, eu acho incrível como tem gente que não é sócio. Por exemplo, a gente é sócio em família, né? Mas vamos imaginar que, ainda que em família a gente tem também, mas eu sou sócio de um colega, eu sou sócio de um conhecido por algum projeto e eu não tenho um acordo de sócio, cara. Na base da confiança. Aí o cara do nada tá performando, agora eu arrumei outro negócio aqui, mas eu ainda tenho 50%, do lucro eu quero 50%. Ele tem o direito, concorda comigo? Tem. Mas o cara não tá contribuindo com nada, não tá fazendo parte dele. Eu tô tendo que gastar, inclusive, com a outra pessoa agora para fazer aquele serviço. E, cara, o dono, de fato, ele consegue puxar mais o negócio. Então, eu não acho que é possível, hoje em dia, alguém tocar um negócio sem um acordo de sócio. Inclusive com pai e mãe. Porque acontece? Hoje eu sou casado, mas eu posso vir a faltar. Então, hoje a gente tem um acordo que se acontecer alguma coisa comigo, a Monique entra, não entra, como é que entra, de que forma que entra, como que recebe, porque vai participar do negócio que ela não entende de nada. Então, o acordo de sócio, ele aceita muita coisa que você pode combinar. Mas, vamos dar uma voltada aqui, que eu queria falar pro pessoal uma curiosidade muito boa. O Vitão, o Valdir tem umas histórias boas aí de quando ele trabalhava como gestor que fogem da gestão, né? Na verdade, não foge da gestão. Tudo, na verdade. Olha só, você imagina um cara trabalhar na Vale. A Vale hoje fatura o quê? 2 bilhões de dólares por ano, Valdir? Ah, sei lá, acho que muito mais do que isso. Sei lá. Acho que muito mais. E o cara foi virar prefeito de uma cidade porque acharam minério ou foram explorar minério numa determinada região do país que não tinha nada. Construíram uma cidade lá dentro. Primeira coisa que nomeou esse cara aqui que prefeito. E se não bastasse, de um determinado dia, índios o raptaram, o sequestraram. Cara, de verdade, não sai agora. Deixa o celular que você estiver fazendo, escuta isso. O Valdir, como diretor da Vale, foi sequestrado por índios. Valdir, você consegue resumir essa história aí? Bom, a história é meio longa, mas o fato foi o seguinte, né? Como o Guilherme falou, Carajás é uma cidade fechada, uma cidade de projeto, onde a gestão da cidade, onde os funcionários moram... O pessoal de fora tá com frio? Porque Não, tá não, tranquilo. não, tô tranquilo. Eles estão acostumados com os calor lá, né? Não, Vitor é filho de esquimó. Por ele fica abaixo de zero. Mas, enfim, e tem sempre um funcionário da Vale, um gestor, que ocupa, de tempos em tempos, o cargo de prefeito. Nessa época, eu era o prefeito da cidade, uma das minhas responsabilidades... Uma cidade privada, né, Valdir? Cidade privada. Uma das minhas responsabilidades, além de tocar escola, hospital, assistência social, limpeza urbana, ou seja, tudo que uma prefeitura faz numa cidade pequena, eu tinha que me relacionar com os índios da região de influência de Carajás. Só fazendo um ponto e vírgula para o pessoal que não entende, assim, você imagina um lugar que não tem nada, a empresa tem que convencer X trabalhadores a ir morar com a família e esposa lá. Então, primeira coisa, convencer a esposa é difícil? Muito difícil.
É difícil, Valdir? Cara, isso é tão difícil, é tão difícil. E lá em Carajás, normalmente, quando a gente entrevistava uma pessoa para um cargo-chave, a gente levava a esposa do cara e mostrava a cidade para a esposa. E era boa a cidade, Valdir? Pô, excelente, cara. Hospital top de linha, escola fantástica, pô, todo conforto. Mas tem gente que não se adapta. Porque assim, Então, opção para sair para jantar, 2. lógico, pô, cidade pequenininha, Não dá, 10 mil né? habitantes, tem 2 ou 3 restaurantes. Mas é só pra gente ter uma ideia, o que a empresa teve que fazer, além de ir explorar? não, Teve que montar uma estrutura para atrair gente boa, é isso E a mesmo? gente tinha psicólogos e assistentes sociais que acompanhavam as esposas. E até no final dava o feedback. Falou, cara, o cara pode ser maravilhoso, mas ela não vai se adaptar. Então pensa o que vocês vão fazer. Porque o cara vinha, e a esposa dele enchendo o saco. Não quero ficar. Imagina um cara vindo de BH, São Paulo, Rio, e vai lá pro... Meio do nada. Literalmente. E naquela né? época, pior ainda, assim, você imagina você estar numa ilha, um dia vocês entrarem lá, vão ver Carajás e olha o entorno de Carajás. Você tem ali uma cidadezinha cercado por 1 milhão de hectares de floresta amazônica intocada. Então, não tem nada ali. Tem um Duas aeroporto. histórias reais rápidas lá, que isso aí eu tenho lembrança. Teve um colega meu de infância, tadinho, nem lembro o nome, foi morto por uma onça. Caraca. E depois tiveram que fazer um cercamento na região periférica da cidade, né? Porque ela era fronteiriça com mata, com floresta mesmo. Sim. E uma criança foi morta por uma onça. E um outro, cara, porque eu era muito novo, eu não lembro exatamente isso, que a gente teve que ficar um tempo na casa de hóspedes, porque tinha uma árvore que estava com risco de cair na rua e tiveram que cortar, não teve um negócio desse? Não, a gente foi pro hotel, foi pro hotel, né? Tinha hotel lá também? Tem hotel até para receber o fornecedor, tudo. A gente ficou no hotel porque tinha uma árvore assim, que era enorme e dava para cair. E eu ficava enchendo o saco do cara, falou, vai cair, pô, o dono que ele derrubou, falou, cara, ia cair mesmo. Ia cair em cima da casa da gente. Então, olha só, a empresa, ela foi, achou o minério bom pra caramba pra explorar, Isso. precisou construir uma cidade pra isso, trazer não tinha gente nada. boa, convencer as esposas, fazer escola, etc. E E ainda aí tinha que lidar com índio. tinha que lidar com índio. E onde que o índio entrou na sua vida, Valdir? Um Fala belo pro senhor. dia, cara, eu estava lá na minha sala e chegaram os índios e resolveram, alguém influenciou, eles mesmos pensaram que eles tinham uma série de demandas, né? Uma demanda, eles queriam um avião, queriam uma pajeiro para o cacique, queriam uma estrada asfaltada de não sei quantos quilômetros, queriam não sei quantas casas, e por aí foi. E, cara, realmente foi muito ruim, porque os índios foram, assim, pintados para a guerra e foram para o confronto, né? E eu, pouca experiência naquilo, na hora que eu vi que aquilo estava acontecendo, eu falei, não, vamos negociar, e os índios, muito espertamente, filmaram toda a negociação, e eu fiquei praticamente 3 dias de refém com os índios, com arma na cabeça, que eu quero isso, eu quero... E, eu tive que negociar tudo com O que eles. eles pediam, então, era asfalto? Eles pediam uma estrada asfaltada, eu acho de 100 ou 100 e poucos quilômetros, que eu me lembro, não tem tanto tempo, um avião... Quem ia pilotar? Qual era o nome do índio que ia pilotar o avião? Sei lá. O piloto a gente vê Dois depois. ou três queriam um avião. caminhões, tantas casas, e a gente foi negociando. As propostas eram... os pedidos eram totalmente fora de propósito, né? E aí, fomos negociando ao longo desses 3 dias e realmente falou, o caminhão vocês precisam para escoar a produção, a estrada não tem como asfaltar, mas a gente vai fazer uma estrada legal para vocês, vamos fazer as casas do jeito que você queria. E o avião não tinha o menor propósito daquilo. E no final a negociação encasquetou que o cacique queria uma pajeiro nova, né? E aí eu não consegui liberar isso aí de jeito nenhum. Como é que foi a ligação pro chefe da E Pajero? eu tava, né? E ele estava no telefone, isso foi até engraçado. Eu no telefone. E toda essa reunião era o seguinte, né? Eu sentado numa mesa com o índio intérprete do meu lado e todos os guerreiros tinham que falar. E muitos deles vinham, pegavam um arco e flecha, esticavam no meu peito, botavam o revólver na minha cabeça e pedindo as coisas. E o cara traduzindo, né? Falava, não, ele está falando que sua mãe não é legal, está xingando sua mãe. Traduzindo eu lá, suava, cara, puta, eu quero morrer disso aqui, eu quero ir embora. E o pior, que o Valdir, assim, resumir essa história, a gente contou aqui ontem e ele foi 1 hora contando a história, né? Mas o Valdir, nesses 3 dias, teve o segundo dia que o negócio já estava caminhando, ele começou a pegar a confiança dos caras e ele foi para casa. E a esposa dele, obviamente, falou assim, vamos vazar. O que o Valdir fez?
voltou para terminar a negociação com os índios. Eu já tinha Graças a Deus vazado. que eu não tinha idade, não lembro de um negócio desse, bicho. Que responsabilidade. E o pior de tudo é que eu depois... deveria ter vazado. E aí, no final das contas, o Valdir foi lá... Não, pegou o a telefone. última negociação, né, pô, eu tava lá, foi a Pajero, o cara não Aí você liberou, conseguiu meu chefe. parte da estrada, conseguiu parte das casas, Consegui o parte da avião. estrada, consegui parte da... O Pajero- avião não fazia, o caminhão fazia todo sentido, e na Pajero não... Só que eu tava num nível de estresse muito alto, né? Quando eu desliguei o telefone, né, eu virei pro cacique e falei, Seu cara... chefe falou que não dava. Meu chefe falou que não dava, eu falei, cara, olha, eu consegui isso, consegui aquilo, mas o cara, a sua Pajero eu não vou conseguir de jeito nenhum. E tem mais, bicho, já não aguento mais, você é homem, eu sou homem, vamos decidir isso aí, tipo, vamos sair Resolver no a tapa, porrada. né? Cara, pô, ele me pegou, cara, bicho, o cacique era grande, forte, pegou... Você não ia ganhar, né? Com certeza eu ia perder, ia morrer lá. Me levou lá pra frente dos índios, né? Aí, falando na língua deles, eles falam G, né, o dialeto G, Badi era eu, né? Aí os índios, não. Barará, 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 Badi. No. Aí na hora que eu sei que ele falou do carro, né? Badi. Os caras, no. Aí eu virei para o antropólogo e falei, caraca, eu tô ferrado. Vou morrer, né? Vou morrer. Os caras falaram, Por causa do no. Pajero. Ela me abraçou, não, muito pelo contrário. No quer dizer sim, eles toparam. Eu falei, graças a Deus. Aí eu pude ir para casa e no final tive uma relação muito legal com os índios depois e visitava a aldeia com muita frequência. Acabei ficando muito estreito lá do cacique, das lideranças lá, e foi muito bom. Foi um trabalho que teve continuidade. Daí em diante, a gente começou a fazer o que a gente chamava de um acordo sindical com os índios. Uma vez por ano, a gente se reunia com eles, combinava com eles, via as demandas deles, o que eles queriam fazer, tinha um orçamento, e a gente fazia o que... Lógico, tinha os pedidos malucos, como qualquer pedido tem, tinha os que tinham a ver, e a gente tinha todo ano um programa de apoio a eles, que era totalmente negociado com eles, era legal, e a gente conseguiu criar isso e ter uma relação pacífica. Mas o que isso tem a ver com gestão, que é o podcast? Tem bastante a ver com gestão, porque assim, não chegou o presidente da Vale, o dono da empresa, entre aspas, vamos dizer assim, ir lá para resolver a situação. Tinha uma pessoa de confiança, que era você, no caso, que tinha a responsabilidade de resolver as coisas, e você resolveu. Então a gente vê muito hoje donos de empresa tendo responsável, óbvio, em situações muito menos graves do que essa, que já desce para o operacional para tentar resolver e aí não deixa o time aprender, não deixa o time resolver, deixa de fazer aquilo que é estratégico, né? Eu pedi para contar essa história porque de fato ela é curiosa, mas analogias à parte, a gente vê muito gestor hoje, que é o tema do podcast, descendo para o operacional, descendo para aquilo que não deveria ser responsabilidade dele, porque às vezes ou não confia em quem está lá ou não dá o tempo necessário para a pessoa, né, Valdir? Então, você deve ver muito isso, as pessoas não deixando a pessoa desenvolver, né? Bom, uma das coisas que a gente tem em gestão, né, e eu sou um cara muito simplista com gestão, você sabe disso, Sim. A gestão que a gente ajuda vocês fazerem na Forte Mobile é uma gestão simples, mais eficiente, e o compromisso, né? E tudo na vida traz uma parte de negociação. Tá? Você negocia o tempo inteiro. Você negocia com sua mulher, você negocia com seu filho, você negocia com o cara do Uber, você negocia com todo mundo. E essa arte de ser um pouco flexível, mas nunca perder o seu objetivo, e isso aí eu acho que é tudo, entendeu? Ontem mesmo a gente estava aqui nessa mesma sala discutindo o orçamento para o ano que vem, a gente viu N cenários, mas a gente nunca perdeu o foco. Discutimos 4 horas, mas o foco estava ali e conseguimos sair através de um processo de negociação entre as 5 pessoas que estavam aqui dentro, do objetivo que a gente vai buscar. Eu tenho conversado bastante com o Silvio em relação à nossa forma de trabalho, porque, assim, de fato é muito legal se a gente tivesse tempo para juntos abrirmos todas as ações estratégicas para chegar naquele faturamento. Só que o time tem que fazer, né? Então, por exemplo, o Valdir, como investidor, chega aqui, vamos definir essa meta de venda, temos que vender isso e dar autonomia para a gente se virar durante a semana. Aí, se não deu e o porquê não deu, daí sim começa a analisar. Até comento isso muito com o Silvio, né? Da gente sempre tentar deixar o pessoal, a gente estabelece essa meta financeira e deixa o pessoal trabalhar um pouco, trazer um pouco de solução. Senão você não estimula ninguém a pensar. Senão você fica pensando pela pessoa. Né? Então, assim, isso parece que é teoriazinha de livro, né? Mas não é, cara. Se você fica pegando muito na mão da pessoa, ela não desenvolve. Ou não desenvolve porque ela não tem a oportunidade de desenvolver, ou porque ela se sente acuada, porque, eu não posso falar uma besteira na frente do meu chefe. Fato é que, no final das contas, você não está formando ninguém que toma decisão. Você começa a formar um bom auxiliar, um bom assistente, né? Então, até um agradecimento para vocês, a forma que vocês fazem as coisas, que é de um jeito meio simplista,
porra, quanto você vendeu, Guilherme? Mas brincadeiras à parte, quando a gente não consegue performar por alguma semana ou outra, vocês vêm, a gente vai abrindo. Inclusive, hoje à tarde nós vamos trabalhar sobre ações mais específicas, né? Os caras vieram lá de Espírito Santo para ajudar a gente aqui essa semana, não foi à toa. Não tô nem pagando, inclusive, não quero nem... Afinal, a carteira do Valdir é grande, deve ter o dinheiro, né? Eu vou esconder essa carteira aqui. Mas assim, fica já o agradecimento. Ô, Silvião, e aí sobre gestão, sobre viver exclusivamente de investimento? Porque o Silvio tem um pouco de dinheiro, né? Não tanto quanto minha talvez o... não chega nem perto. Não chega nesse dia. Porque eu tô quebrado, tô com um filho pequeno. Mas você já se imaginou se viver só de investimento? Porque o cara pensa assim, né? Pô, o Valdir e o Vitor vivem só de investimento. Eu tenho meu escritório, de contabilidade, advocacia, minha loja... E ainda eu faço meu investimento, mas é tão difícil arrumar dinheiro da empresa para investir. Esses caras estão com a vida ganha, só investe, né? E o pessoal pensa isso ou não? Entrando no tema, né, de gestão, mas voltando um pouco ainda à história de Carajás, né? Dos índios? Eu acho que ali é um exemplo de gestão, né? Você tem um conflito, um posto, né? E um gestor sob pressão para decidir as coisas, né? Pressão de vida, pressão máxima, né? Máxima. Pressão máxima, né? Para atender ali um pleito que foi feito pelos índios de uma forma... E na prática hoje, você, evidentemente, que não é com pressão de vida, né? Mas você tem essa pressão em cima dos gestores por uma série de coisas, né? Com fornecedores, com prazos, com clientes, com rentabilidade do negócio, uma série de coisas que você tem que decidir ali, tomar decisões e que estão dependendo da sua sabedoria, né? Para resolver N situações. Então, quando a gente vê um exemplo desse, apesar que a história assim, como a gente está fora, né, ouvindo quase surreal, né? É quase surreal. Mas se a gente for pensar, assim, é o limite extremo do gestor para uma decisão, ou algumas decisões, né? E os índios estavam pedindo o quê? Investimentos, coisas que tinham que entrar no seu orçamento para fazer, atender. Então, assim, são elementos de gestão que estão dentro dessa história. Afinal, para eles, vocês invadiram até eles, né? A cabeça deles assim, é o seguinte, como eles eram até um certo tempo da vida deles, nômades, eles andavam para uma região muito grande, né? E hoje ainda tem uma região, a reserva deles é muito grande. Mas, assim, talvez na cabeça deles falou, tudo é nosso. Se você pensar no ano 1500, os portugueses eram os invasores, né? Sim, tudo era deles. Então, faz algum sentido, mas no final do dia é o que você falou, a gente tem que trazer para a realidade do orçamento da gente, lógico, não numa situação extrema, tem que ter foco. Ali eu tinha o foco de tanto atender os interesses da empresa, quanto de sair vivo daquela negociação e tentar, ao final disso tudo, ainda ter uma relação em que fosse uma relação, no mínimo, amistosa com os índios, porque a Vale vai ficar lá por mais centenas de anos. Se Deus quiser, os índios vão ficar lá por mais centenas de anos. E tem que ter uma convivência harmônica, e a gente sempre tem... A melhor coisa funcional. Funcional. E qual é a coisa que, quando você acaba uma negociação, qual é a melhor coisa de uma negociação? É querer continuar fazendo negócio com aquela pessoa. Isso é o melhor sentimento. Porque você pode até não ter a sensação que ganhou tudo que você queria. O outro lado também pode ter achado que não ganhou tudo naquela negociação que queria. Mas os dois estão dispostos a continuar se relacionando e tendo a negociação. Isso é o mais bonito de uma relação entre duas empresas, duas pessoas. Informalmente, as melhores negociações que a gente teve, eu acho que foram aquelas que a gente não saiu 100% satisfeito e a contraparte também não saiu 100% satisfeito. Porque se alguém sai muito feliz, muitas das vezes a outra parte saiu muito triste. Exatamente. Tem um equilíbrio aí. Eu acho que a relação que o Vitor falou é legal, né? Ou a gente sai minimamente feliz aos dois lados, ou minimamente chateados, mas enfim. Ou seja, houve equilíbrio ali dentro. Porque se tudo que você quer atingir numa negociação, boa parte do que você quer atingir de ganho pode ser uma perda para o outro lado. E vice-versa. Então, quando você sai numa relação onde você tem uma estabilidade, você fala, temos que continuar nos relacionando para a gente continuar querendo atingir o que a gente não atingiu até agora. Isso é o mais legal. O Guilherme comentou aqui sobre essa questão de é possível viver somente de investimentos, né? Porque, na verdade, você tem, pelo que você comentou, uma... participação em outra sociedade, a empresa de fertilizantes. Tem essas empresas, tem a BOL.
a pergunta sua é uma curiosidade minha também. É possível viver só do investimento? Fala assim, não, vou parar com... Vou falar a verdade? Fala um pouco você. Ou viver só do investimento é ficar parado o dinheiro rendendo. Acho que a não é maioria assim, do né? pessoal que está assistindo, o pessoal às vezes está do outro lado da mesa, né? O cara que quer receber o investimento. Né? Então vamos ver qual que é a percepção deles. A percepção de quem está como investidor, né? Eu acho que é responsável da nossa parte dizer assim, é possível viver só de investimento? Sim. Mas qual é o contexto e qual é o background disso? A gente hoje vive só de investimento porque Valdir trabalhou 30, quase 40 anos como executivo e, de fato, a gente tinha capital para fazer investimento. Investimento é algo de risco. Só um ponto nisso aí. O Valdir, você ganhou o seu dinheiro que você acumulou. Teve sacadas de investimento desse período que você conseguiu dobrar capital, alguma coisa assim? Sim, teve. Ou foi meu salário que eu fui guardando? Não, lógico, foi uma poupança individual, uma poupança que eu fiz de salário, uma poupança que eu fiz de bônus. Tinha bônus alto, Vitão? Cara, eu acho que era muito novo para saber, mas nunca faltou nada para a família, graças a Deus. Tive bônus altos em função dos cargos e juntamente com esse bônus altos veio a responsabilidade também cavalar, né? Então, ou seja... Você pode falar um bônus alto pra galera ter noção disso? Porque a galera de Londrina não entende muito. Um bônus alto, 1 milhão teve bônus de 1 milhão, assim? Pô, ganhou 1 milhão num bônus, ou não? Teve um pouco mais. É bom demais. Você podia me dar um bônus, hein, Silvio? Trabalhando. Teve um pouco mais. Mas assim, o que eu tenho certeza, para eu receber um bônus maior do que isso aí, o que eu entreguei para a empresa de valor foi muito mais do que isso. Nenhum empresário dá nada de graça para ninguém, nenhum acionista dá nada de graça para ninguém. Quando você atrela um bônus, você atrela uma meta. Bônus alto, meta desafiadora. Bônus estratosférico, meta quase inatingível. Então, assim... É por mérito, né? É o mérito e, assim, a fixação de bônus é uma coisa que é muito negociada e tem que ser negociada junto do Conselho de Administração e os acionistas com o management da empresa, né? Então, isso tem que ser muito colocado. Na nossa empresa de fertilizantes, que é uma empresa pequena, os nossos 2 diretores, eles receberam bônus plenos somente o ano passado. O ano retrasado não ganharam 100% do bônus, o outro ano também não. E olha que eles triplicaram o EBITDA da empresa. Triplicaram o EBITDA da empresa. Né? Então, assim, a gente está muito satisfeito com eles, mas os bônus dele, para eles ganharem, eles têm que entregar muito resultado para a empresa. Porque na prática, né, se você olhar as teorias econômicas, né, é o conflito de interesse. O dono do dinheiro, o principal, né, o cara que tem a grana, ele tem um interesse que é um pouco diferente de que tem lá o agente, o cara que foi contratado como diretor da empresa. Então, essa questão de pactuar um bônus, fazer um bom contrato, é para diminuir esse conflito de interesses, né? O bônus nada mais é do que o reflexo do alinhamento de interesses dos acionistas com os executivos. Sim. Então, quando você consegue alinhar os interesses, você premia a parte que está contribuindo para isso aí, que é o management. E, por outro lado, o Conselho de Administração e os acionistas têm que dar recursos para que ocorra aquilo ali, e aí vem a recompensa. Mas, Vitor... voltando aí. Aí, com bônus, investimentos, etc., com esses 30 anos, juntamos um capital aí. Juntamos um capital. A gente, na verdade, o Valdir já fazia alguns investimentos, né, em negócios imobiliários, né? A gente incorporava na época e tinha um interesse em fazer uma diversificação de portfólio, né? Falar, cara, ficar só com o dinheiro engessado em imóveis, será que é uma boa? Porque, assim, é um investimento relativamente seguro, né? Quando você olha o custo de oportunidade para os nossos outros investimentos hoje em dia, mas o payback é muito longo, né? A grana que você coloca no investimento imobiliário, até você ver ela de volta ali, poxa, passam-se alguns anos, né? Então, assim... A gente precisava de algumas outras alternativas, mesmo que mais arriscadas, que tivessem um retorno mais rápido e talvez mais alto. Só que tem que fazer tudo de maneira muito estruturada, né? Não dá para você pegar e falar, amanhã eu vou investir nisso, depois eu vou investir nisso. Certo. Vi um vídeo de 2 minutos no YouTube, vou investir naquilo. O medo que eu tenho quando eu falo assim, é possível viver só de investimento? Mas acho que é interessante entender a nossa história, e principalmente a do Valdir, né? Que foi quem fez o pé de meia para isso tudo. Porque o medo que eu tenho, eu acho que a responsabilidade que a gente tem é você tem alguém ali que tem um trabalho, tem uma grana ali que segura a família dele e tudo mais, o cara fala assim, vou parar com esse trabalho daqui e vou virar trader, não estou dizendo que assim, se você fizer isso, você vai ficar pobre, vai dar errado, não, pode dar certo, mas estou falando assim, existe um certo misticismo de que, não, eu tenho que empreender para ficar rico e, cara, assim, precisa de capital.
Todos os investimentos que a gente faz, mesmo em VC, a gente é muito conservador. Não sei se hoje vai dar... Disciplina, né, Vitor? Muita disciplina. Não sei se vai dar para a gente falar disso hoje, aí, porque o tempo é curto. Mas a gente investe com tese. A gente tem uma tese de investimentos aí na BOE e também na DH, que é a nossa empresa familiar. Isso é uma das perguntas. Você podia até, inclusive, falar sobre isso. Se você quiser fazer agora... Não, já vamos embora. Fala um pouco da tese, então. Fala um pouco da DH, como a gente estruturou, Vitor, e aí entra que a BOE está dentro vamos lá, então. A história, de maneira resumida, é o seguinte. O Valdir, quando ele deixou ali de ser executivo, ele já tinha alguns investimentos no mercado imobiliário. Eu sugeri para ele que a gente abrisse uma PJ, ao invés dele investir na pessoa física, por uma série de vantagens ali, colocasse um KNAI específico. A gente já conversou sobre isso ali. Tributação. Questão de tributação, pagar menos imposto de renda, né, na venda de um imóvel, também ter uma maior eficiência tributária também, por exemplo, para os nossos imóveis que a gente viria a alugar ao invés de vender. E para os outros investimentos nossos, que na época era apenas a fábrica de fertilizante, né? Antes da gente entrar em VC, a gente abriu um outro CNPJ, né? Uma outra pessoa jurídica, uma outra empresa, para trabalhar de maneira separada os imóveis dos nossos investimentos em empresas. Né? Aí a gente começou a investir na fábrica de fertilizante, um negócio muito legal, muito mundo real, mas, de novo, ali anos também para ter retorno. Nessa época surgiu para a gente a oportunidade de fazer um investimento em VC, né? Em Venture Capital, numa startup de delivery. E, cara, a gente entrou de cabeça, achou muito legal, o empreendedor na época era um cara genial, fomos embarcados aí com ele, foi uma puta de uma experiência, cometemos vários erros, acho que isso é importante falar, né? Cometemos vários erros ali, tá na negociação. E ainda cometemos até hoje, né? Não tenho dúvida que a gente erra também. A gente, com certeza, ainda não dá para saber, né? A gente ainda não teve, como a gente falou lá atrás, nenhum write-off, graças a Deus. E a Forte Mobile certamente não vai ser um deles. A Forte Mobile vai dar muito dinheiro, graças se Deus quiser, vai sim. E, enfim, a gente falou, cara, entramos nessa startup de delivery de maneira muito amadora, né? O Valdir já tinha todo esse background de gestão, mas startup é um bicho diferente. E naquela época os múltiplos eram muito mais altos, assim, a gente estava na crista da onda ali daquele misticismo de VC, que você coloca dinheiro em startup e o dinheiro volta como se fosse mágica. Vimos que não era bem assim, mas tivemos um exit muito bom, né? Essa empresa de delivery e uma outra empresa que, na verdade, era de mercados autônomos do mesmo CEO, a gente também investiu nela, ou seja, olha a loucura que a gente fez. Os nossos primeiros investimentos em VC, a gente investiu em 2 empresas, capitaneadas pelo mesmo cara. Você vê o desafio hoje, que é você tocar a Forte Mobile. O cara tocava uma empresa de delivery, que é uma loucura, e uma empresa de mercado autônomo. Ao mesmo tempo, as 2 em Vitória, a gente investiu nas 2, ou seja, teve 0 de diversificação de portfólio, apostamos todas as fichas no mesmo cavaleiro, né, um binômio que a gente usa muito nos nossos investimentos, né, cavalo e cavaleiro. Cavaleiro são os gestores e cavalo é o produto, né, startup. E, assim, com múltiplos que hoje em dia talvez a gente teria negociado melhor, mas a gente conseguiu um exit legal porque essas 2 empresas foram vendidas, né, para um grupo. E a gente conseguiu ganhar dinheiro com isso, achou muito interessante. Foi um caminho não usual, porque eu acho que foi menos de 1 ano e meio para entre a gente colocar o dinheiro e fazer a saída. Mas foi por causa do M&A, né? Não foram rodadas subsequentes de investimento, que é o caminho normal, né? A trilha de startup. A gente ganhou dinheiro, a gente refletiu um pouco, falou, cara, muito legal, tivemos um retorno aqui que não existe em mercado imobiliário. Provavelmente... Pode falar quantas vezes foi? Tipo, coloquei, por exemplo, 1.000, saiu 10 mil? Foram quantas vezes, pai? Porque tem que ver o conjunto, né? Porque os valuations de entrada na Chip, que era a empresa de delivery, e na Zite, que era o mercado autônomo, eram diferentes. Sim. Mas eu acho que no investimento conjunto ali foram o quê? Foram 4 vezes? Acho que 3 a 4 vezes. 3 a 4 vezes. Um ano e meio. 3, alguma coisa. 1 ano e meio, cara. 1 ano e meio, limpo, pum. Assim, fantástico. Bom demais. Fantástico. Qual foi o maior caso que vocês tiveram de vezes? Por exemplo, Arbo daqui, de Londrina. A Arbo, inclusive, depois eu explico como é que a Bol surgiu por causa do Manuel da Arbo, esse mérito é dele. Mas, enfim, aí a gente teve esse retorno, né, na Chip e na Zite, falou, cara, sensacional, acho que isso aqui é algo que a gente pode tratar com mais carinho, porque no início realmente foi assim, foi diversificação de portfólio, cara. A gente investe em mercado imobiliário, tem a fábricazinha de fertilizante, que é muito legal, negócio de mundo real, nada de startup, chão de fábrica mesmo.
Mas o retorno Lá, fábrica de fertilizante é gestão na veia. é problema real. Assim, chove, preço. caminhão não embarca. É uma firma boa. assim, é uma firma legal, bacana. Assim, se um dia você for fazer uma visita para a gente, quiser fazer uma imersão de gestão na veia, vai para lá. Passa uma semana na fábrica Não, cara, da gente. é problema uma fábrica real. que tem processo todo definido, tem KPI, cara, gestão financeira, o fluxo. Ou seja, lá a gente pôde, tanto eu quanto o meu sócio, também é egresso da Vale, a gente foi muito bem preparado lá, de trazer toda a carga de gestão que a gente tinha e entregar. A gente deu sorte de entregar na mão de 2 caras muito bons, né? Um que é o diretor-geral, que é o Daniel. Na realidade, o Daniel, assim, o que eu costumo falar é cria minha, né? Ele começou a carreira dele como meu estagiário e hoje é o diretor-geral da fábrica. E, pô, o cara é fantástico, mas que conseguiu colocar tudo isso em prática. Então, isso foi muito legal. Mas a parte feita, volta para boa aí, Vitor, a constituição da boa. Do tempo. Enfim, Não, aí a gente... tá bom a conversa. Ah, não, então show. A gente viu que teve um retorno muito legal, mas falou assim, cara, pra gente replicar isso, não dá pra ser dessa maneira impetuosa, amadora que a gente fez. Vamos pegar aqui... Até por conta do risco, né? Total. Até hoje acho que isso é algo legal falar, todos os investimentos que a gente faz, tanto pela DH, que é a nossa PJ para investimento em VC e Private Equity, como a BOL, a gente faz skin in the game, a gente faz dinheiro próprio. A gente, não, por enquanto, não capta dinheiro de terceiro, é grana nossa. Então, assim, como é grana nossa, quer dizer que a gente já tem uma predisposição para o risco. O que a gente decidiu? Falou, olha, os maiores múltiplos, os maiores retornos que a gente pode ter é se a gente entrar no negócio bem no início. Seus primeiros investidores, no máximo segundo investidor. Tipo o nosso. Tipo Forte Mobile. Bank.me. Bank.me, nós fomos o primeiro investidor. Primeiro Na investidor. Arbo, nós fomos o primeiro investidor. Arbo deixou o seu pai feliz, Vitor? Pô, me deixou muito feliz, né? A Arbo, ao contrário da Vale, essa aí eu participei, ajudei o Manuel, fiz o contrato de investimento. Pô, Manuel já veio aqui. Manuel é um cara que você tem que trazer aqui, cara. A agenda dele é difícil. Não, Mas vamos fazer uns cortes aqui, mandar pra ele. A gente vai encontrar ele hoje lá na Arbo, inclusive a gente pode dar uma ideia. Vamos mandar um monte de mentira de Manuel, que ele tem que vir aqui pra desmentir. É bom, pode ser. É bom, a gente conta um monte de mentira aqui, agora tem que ir lá pra desmentir. Põe meu jurídico, que é o Vitor, porque eu não tenho ainda. Não, você viu que o Valdir foi moldado negociando com o índio, né, cara? Manuel pegou mesmo o Valdir na negociação. Quanto vale a Arbo hoje? Só dando um ponto e vírgula. Cara, o valor de face contábil da Arbo, pô, não posso tomar cuidado, porque o Manuel me dá um esporro, mas o quê? Tá acima de 500 pau? Uns 500 milhões. Eu acho. Dizem que vale quando alguém topa pagar pelo menos uma parte. Porque tem coisas aí que a gente não... Entendi. Mas eu acho. Mas eu posso te falar o quanto que a gente entrou. A gente entrou na Arbo a 15. 15. Valor de 15 milhões. Para 500... E de fato, secundária mesmo, exit, que a gente já fez uma venda parcial dos direitos de conversão que a gente teria ali, ali foi um retorno de 11 vezes ou 14 vezes? 11 vezes. Quer dizer, eu não sei. Basicamente, para quem não sabe fazer muita conta, é colocar 1 milhão e ganhar 14 milhões, é isso. Não foi, obviamente, o que a gente colocou e não foi o que a gente ganhou, porque senão nem estava... Mas é que como professor eu sempre arredondo os valores. Claro. Não, mas assim, eu acho para fins acadêmicos. Aconselho muito vocês... 16 meses, cara. Vocês trazerem o Manuel e o Marlon aqui, que são os dois cabeças lá da Arbo. Assim, o Marlon, um dos melhores caras de tecnologia que eu conheci em toda a minha vida. Monstro de CTO. E o Manel é um monstro de gestão e um monstro de comercial. Assim. E com uma simplicidade. E de uma simplicidade fantástica. O que é maravilhoso, né? O que é maravilhoso. Eu solto um monte de termo, falo um monte de porcaria, estudei fora. Se tivesse 1/10 da inteligência do Manuel, nossa, bicho, a DH tava voando. Não, Manel, assim, a gente além de sócio, amigo, é fã dele, entendeu? É dele do Marlon. O cara é fantástico. Ele é fantástico. Mas enfim, só voltando aí, vimos o que deu certo. Manel, se você estiver ouvindo aí, se você for abrir uma banca de churrasquinho, me chama como sócio. Não, a gente tá dentro. Vimos tudo que deu certo, falou, cara, os maiores múltiplos ali de retorno estão se a gente assumir um risco maior, entrar logo no início. A gente entende que a gente consegue agregar muito para as startups que a gente entra ali no estágio inicial, né? Talvez ali dando um pouquinho mais, no meu caso, de sofisticação nos contratos de investimento, talvez o alinhamento ali societário, fazer um acordo de vesting, um acordo social, como a gente falou, né? Um acordo parasocial ali, um acordo de sócios, de cotistas, só para estabelecer algumas coisas dentro da empresa, e Valdizão, né, junto aí também no caso da BOL especificamente, né, com a ajuda aí do Dalton e do Pedro, que são puta empreendedores, ajudarem aí na gestão e no dia a dia das startups. Então a gente entende que a gente entra nesse momento ali inicial, ajuda na gestão, ajuda na sofisticação contratual da empresa e ajuda ela a escalar, e idealmente a gente leva a empresa
para as rodadas subsequentes, né? Que é a melhor coisa para a gente. A gente entra no valor X, ajuda eles a chegarem no valor de 2, 3X de rodada, e ali quando tiver um possível exit, né? Um M&A, uma possibilidade de secundária, a gente ganha mais do que a gente ganhou na entrada. No final das contas é essa subtração, né? Valor de saída pelo valor de entrada. Em relação a números especificamente, a gente faz investimentos que a gente chama de pré-seed e seed, né? Que é logo depois ali do FFF, né? Que são os investimentos de Family, Friend and Fools, né? Que é a galera que ajuda você ali bem no inicinho, né? Depois do bootstrapping, talvez. E a gente entra como o primeiro investidor na empresa. A gente tenta buscar empresas com valuation máximo de 10 milhões, é o que a gente tem como tese, e coloca cheques máximos de 500 mil reais. A gente é 100% dogmático nessa numerologia? Não somos. A Mosquite, por exemplo, que é uma das nossas investidas, é um caso claro que está totalmente fora da nossa tese de investimento e, tá voando, tá excelente a empresa, tá agora em negociações, não posso falar os valores, mas para uma nova rodada com valor muito acima do que o que a gente entrou. Que foi maior que o cheque. Ou seja, você quebra a tese, mas você estudou antes. Claro, exatamente. Só pegando um gancho, até para dar um fecho nisso aí, a pergunta é possível viver de investimento? Sim, com disciplina. Primeiro, ter um capital prévio para isso aí. Entender que os seus investimentos podem dar certo, como também pode dar errado. Então, o capital que você tem que ser suficiente para te manter vivo, manter a sua família viva e saudável durante um tempo, até esses investimentos retornarem. Tem risco investimento? Tem. Você tem como evitar o risco? Não. Você tem como mitigar o risco. E como é que você mitiga risco? Com gestão, estudando, avaliando. Para a gente chegar e tomar a decisão de a gente investir no startup, a gente olhou mais de 20, 30. Hoje a gente pode dizer que a gente é um veículo de VC boutique. Nós temos 9 investidas. Dessas 9 investidas, 3 têm o selo Endeavor Scale Up, ou seja, que é o melhor selo de aceleração que uma empresa pode ter. Se você olhar o valuation que a Boa entrou nessas empresas e o valuation de hoje, em cerca de um ano depois, a gente muito mais do que dobrou o capital. Isso baseado nas últimas rodadas. Não é em valorização estimativa. Não é estimativa, não. Rodada subsequente. Alguém pagou. Alguém pagou. Teve cheque. Ou seja, Teve cheque. E aí surge uma dúvida para mim, né? Porque quando a gente está falando de risco, e talvez essa estratégia de investir logo no início reduz bastante o risco de vocês também, né? Porque se você comprar numa rodada seguinte, né? Não, na realidade, se ela valorizar, quando a gente compra muito antes, o nosso risco é maior, só que mas o nosso prêmio também é maior. É proporcionalmente maior. Entendeu? Por isso que tem fundos. Porque quando eu compro na segunda ou terceira rodada, já vai comprar mais consolidado. Então deve existir. Você paga um valor mais alto. É um valor mais alto, mas está mais consolidado. próximo. Então deve existir VCs ou fundos que não investem em quem fatura menos de 100, 200 mil, por exemplo. Exatamente. Prefiro pagar mais, mas menos risco. Esse é isso? mercado está muito organizado. Assim, tem empresas que só investem no que chama seed, pré-seed, foi como nós investimos em vocês, o primeiro. Tem empresa que só investe... Series A, Series B. Que só investe quando a empresa já está com valuation de 20, 30 milhões, e tem outra que só investe depois Perfil do investidor. E como é que é o processo de identificar essas oportunidades? Tá na árvore, né, Silvio? Tem umas na árvore, né? Você falou no começo, né? É questão de... Tem startup na árvore para investir? Dá igual maçã em árvore, né? Dá igual maçã em árvore. Como é que é o processo para identificar essas oportunidades como investidor? Só antes do Vitor falar, o Vitor vai falar melhor do que eu sobre isso. É igual maçã em árvore, mas tem muita maçã podre. Sim. Então, cuidado com a maçã que você vai colher, vai escolher e colher. Muita fumaça, Valdir? Muita coisa fumaça, que você coloca ali não tem nada? Muita Espuma. fumaça, muita gente com as ideias completamente translocadas em termos de valuation do que querem fazer, sem a menor expertise. É por isso que a gente fala, a gente olha muito quem, para depois olhar o quê. E pegando o gancho, já teve alguém muito bom, produto muito legal, que o cara queria um valuation astronômico? Vários. E o cara sentou em cima do valuation e depois o negócio deu errado? Sim, vários. E teve uns que os caras sentou em cima do negócio e deu certo. A gente tem dor de corno também. Fala, óbvio que isso acontece. Se eu tivesse... total. Retrovisor. Na própria árvore, se a gente pudesse árvore... ter investido o cheque todo de investidor anjo que tinha aberto na época... Pergunte ao Manel. Claro. Antes do Manel me descobrir lá em Vitória, a 3 mil quilômetros daqui, e eu investi nele como primeiro investidor, ele ofereceu para um monte de gente aqui em Londrina, que não quis investir.
Esse pessoal deve ter ficado muito puto. Falou, o Manel teve aqui, antes de escolher. Tava na mão. É daqui, de Londrina, igual a gente, conheço ele, sabia da história dele na e não investiu imobiliária. nele. Eu investi no Manel junto com o Vitor, baseado num vídeo que eu recebi do Manel, que ele fazendo o pitch dele, e aí uma planilha. Sinceramente, a planilha eu achei uma droga. Mas daqui a pouco eu vi o vídeo dele e falei, o que você achou do cara? Eu falei, cara, o melhor vendedor que eu vi nos últimos 20 anos da minha vida. E olha que eu vivi minha vida comercial. Esse cara é uma águia, cara. Esse cara é muito bom, eu quero estar junto com ele. E aí iniciamos uma negociação E aí, pegando... hoje somos sócios e amigos. Mas volta lá, Vitor, onde é que você estava falando? Não, deixa eu E até pegando o gancho aí, Vitor, baseado nessa questão do Manuel, que vocês usam como exemplo de resiliência, de crescimento, o que você, Vitor e Valdir, pode dar de dica para quem está vendo e está tentando trilhar esse caminho de captação de investimento para poder escalar um negócio? O que eu tenho que ter como... No caso, o empreendedor, para receber investimento. O que eu tenho que ter como empreendedor que fala, puta, se tiver no mínimo isso, ou tiver aquilo, tende a conseguir, desde captar investimento até fazer o negócio dar certo. Tá, Com base nas pessoas eu acho que a primeira viu. coisa aí, o que eu posso dizer em relativo à experiência da BOL e da própria DH, como a gente investe muito em seed e pré-seed, acho que a primeira coisa é você dar a oportunidade para os investidores conhecerem. Então você tem que estar atrelado a algum tipo de programa ou fazer algum tipo de marketing que dê algum tipo de visibilidade para você. Não precisa ser algo profissional, mas, por exemplo, um dos lugares que a gente faz o nosso searching aí para achar startups são alguns programas de aceleração. Por exemplo, 2 das nossas startups a gente descobriu no BNDES Garage. Né? O Valdir, respondendo a pergunta da árvore, né? Sim. O Valdir é conselheiro do BNDES e por isso a gente tem a oportunidade lá, né, a DH, de participar das bancas, né, de avaliação de algumas startups. Acho que esse primeiro ponto, né, essa questão de visibilidade. Porque você pode ter o melhor negócio do mundo, se ninguém te conhece. Por exemplo, o Manuel participou de um processo, eu acho que o nome era Construtec Angels, hoje em dia já tem outro nome, que é um negócio de São Paulo que chegou para a gente. Virou Terracota. Virou a Terracota Ventures, né? Eu acho que é isso. Eles viraram de fato um fundo. Primeira coisa é você achar uma forma de ter visibilidade. Uma forma hoje, por exemplo, que a gente acha muito legal para achar investidas que tem dado certo para a gente é recomendação de empreendedores que a gente já investe. Exemplos. Achamos a Argo dessa forma. O Manuel indicou para a gente a Bankme, né, do Thiago e André, um puta de uma startup, a gente está sendo muito feliz ali no nosso investimento. E o pessoal da Bankme indicou a Forte Mobile. Então, assim, essa é uma trilha que a gente está tendo bastante sucesso, porque ali a gente já colocou o dinheiro, a gente já tem um relacionamento com os caras, tem uma relação de confiança. Eles não vão passar coisa ruim pra gente, espero que não. E até agora só passaram coisas boas. Então, assim, a primeira coisa que eu diria, arranje um jeito de ter visibilidade e tenha boas conexões com alguém que já está na jornada. Isso ajuda muito, né? Porque alguém vir, por exemplo, se hoje você achar uma startup pra gente e vier com o seu selo de aprovação, para nossa curadoria isso já pula muitas fases. Você fala, cara, a gente já sabe mais ou menos, o tipo de pessoa. O Silvio e o Guilherme indicaram os caras. Pô, já vamos olhar, já de uma maneira diferente. Já está com o mínimo de validação. Pronto, a gente olhou para vocês com um olhar diferente. Então agora vocês acabaram de elevar o meu patamar aqui da cidade, né? Mas brincadeiras à parte, a gente que tem gratidão pelo dinheiro do pessoal, isso vai passar aquilo que de fato a gente sabe que entra na tese, que entra no cheque e que vai fazer eles performarem, né? Então, com certeza, o Thiago me indicou à toa e o Manuel indicou o Thiago à toa. Com certeza. E a gente validou isso no dia a dia. E tá acontecendo o resultado, né? Não, Tá, todas as 3. Uma coisa que a gente fez, Vitor, assim, até por iniciativa aqui do Sebrae, a gente fez um treinamento cerca de uns 6 meses isso aí atrás. tem a ver com a visibilidade isso é também, muito legal. O que a gente fez, cara? Existe um grande despreparo, principalmente dos empreendedores que estão com a startup no início e estão se preparando para uma rodada de negociação. Então, o que a gente fez? A gente fez tipo um treinamento para eles de como que eles devem se preparar para poder atrair a atenção de um fundo de investimento. Até de como que ele deve estar vestido, o que ele deve falar, o que tem que ter no pitch deck dele, quais os documentos que ele tem que ter na mão, como é que ele se prepara para uma due diligence. Fazer due diligence com vocês foi muito fácil. Vocês, são empresa de contabilidade. Se não fizesse bem feito, ia ser um se você não mandar isso para mim dentro de uma semana, não invista em você. Você mandou tudo. Mas, a gente acelerou, inclusive. Acelerou, sem dúvida alguma. Mas tem gente que nem sabe o que tem que ter, entendeu? Então, a gente fez um treinamento para, no passo a passo, como é que ele se prepara para poder ir para uma rodada, para ter algum sucesso. E a gente fez do outro lado também. Do mesmo jeito que tem um empreendedor
que ainda é incauto, mas está cheio de vontade e não sabe como Muito fazer, legal. você tem um investidor do outro lado também, que, pô, tô doido para investir, e ou investe na emoção, fala, ouvi dizer que ali é bom, vou botar um dinheiro ali. Louco, né? VC dá dinheiro. quero VC colocar dá dinheiro, vou aí. botar meu dinheiro todo em venture capital. Pô, vai quebrar. Então a gente fez um também. Ou pior, vai criar bolha. Vai criar bolha. A gente fez um treinamento também para o investidor. Você é investidor de primeira viagem, então o que você quer? Eu quero investir. Você quer propósito, você quer rentabilidade? O que você tem que olhar? Quais são as características que você tem que olhar da empresa? Quais são as características que você tem que olhar no negócio? Qual o modelo que você quer? E cada um tem um risco associado. Então, a gente fez um treinamento tanto para preparar o investidor de primeira viagem como o empreendedor de primeira viagem. Poxa, Valdir, você está jogando contra você? Não, falou, estou jogando a favor do mercado. Quanto melhores esses dois caras estiverem preparados, mais aderente à realidade o mercado vai estar. O que acontece com o empreendedor de primeira viagem? Ele acha que ele tem um diamante na mão e pede 10. Esse cara que é um investidor de primeira viagem, aqui, ou ele paga os 10 e os dois vão se dar mal, ou ele acha que vale 2. Quando, na verdade, o mercado está em 5. E esse cara não sabe que o mercado está em 5, nem esse cara que sabe que o mercado está em 5. Então, Aí vem outro se você leva esses dois caras para o mesmo patamar, a chance de fazer negócio é melhor para todo mundo. É aquilo que o Vitor falou, né? Daquele ficar um pouco satisfeito todo mundo, né? É isso aí. Mas- é você mas- trazendo os dois mais para a realidade. É, Porque exato. a pior coisa do mundo é você entrar numa negociação com expectativa diferente. Fala, cara, não pago mais do que 2. E o outro cara Sim. chega, não vendo por menos de 10. Aí Vai já dar negócio? não vai dar Não negócio. vai dar negócio. Não vai E quando dar a gente negócio. fala de due diligence, né, que essa fase é importante também, né, para dar segurança para o próprio investidor, eu sempre tenho conversado com algumas empresas, com alguns empresários, e às vezes o cara tem essa possibilidade de atrair um investimento e colocar alguém no negócio com ele. Eu uso a expressão que já ouvi em algum lugar também, que é a tal da selfie-due, né? Você tirar uma selfie da sua própria empresa, você se preparar para esse investimento, né? Porque senão depois, quando o cara está ali já fazendo o processo de due, Baixar o algumas passivo, armadilhas vão jogar o preço lá para baixo. Então, você se preparar antes é interessante, né? E isso é um processo também que não é do dia para a noite, né? O cara se preparar, às vezes vai 1 ano, vai 2 anos, para ele sanear algumas coisas, algumas situações na empresa. Agora, voltando ao caso da Forte Mobile, é que já acho que nós estamos quase aqui no tempo, né? Me surgiu uma dúvida aqui, né? No caso do investimento na Mobile, foi por uma indicação da Bankme, do Thiago. Isso. Mas Não investimento, né? De visibilidade. De visibilidade. Conversa com Ok, esses caras. ok. E o qual que foi a mola que alavancou, assim, tá, temos a certeza, vamos investir. Bom. Essa, eu vou fazer 2 perguntas, igual para não tomar muito tempo. Tipo assim, o que atraiu... O pessoal fica depois, preocupado com o tempo, que eu sou um cara que controla o horário, né? é coisa de professor. Tô controlando o orçamento, na verdade, do pessoal que está gravando. O que atraiu, né, e a expectativa futura, especificamente Forte Mobile. Bom, vou dividir um pouco. Quem atraiu a visibilidade veio de uma indicação de uma pessoa que a gente já conhecia e confiava. E a Forte Mobile, quando a gente olhou, a primeira análise nossa foi quem e não o quê. Quem é o Guilherme, quem é o Fernando, quem é o Diego. Então, foi entender um pouco quem eram esses caras, qual era a história deles. A Forte Mobile ela tem um produto que é um produto bacana, escalável, mas não é um produto disruptivo. Existem outros produtos similares no mercado. Ainda. Já é bem legal. Não posso falar que é melhor por causa do conselho, né? Mas não, assim, conta. mas por que Forte Mas Mobile? a essência da contabilidade em por que si já Forte existe. Mobile e não um dos concorrentes que a gente tem aí, como tem vários aí? Simples. A gente é melhor, mais barato, mais amigável, mais fácil, e aqui você se relaciona com gente e não com robô. Então, isso é muito legal, entendeu? E a outra característica, assim, que para mim é a melhor de todas, por que Forte Mobile? Porque o time da Forte Mobile é o time mais mentorável que eu já tive em toda a minha experiência com VC. Eu tenho prazer, junto com o Vitor, em mentorar o Guilherme, mentorar a equipe. A equipe, cara, sabe aquela história da xícara vazia, do sábio chinês? Eles estão com a xícara vazia sempre, né? Porque tem um cara que queria aprender muito e que fala, mestre, me ensina, eu quero aprender com o senhor. Aí o mestre pegou, deu uma xícara para ele vazia e começou a colocar chá. E foi colocando chá, mas mestre, me ensina. E o chá foi caindo e falou, cara, esvazia a xícara.
você não vai aprender nada enquanto você estiver com a xícara cheia. Então, toda vez que a gente conversa, a xícara está vazia e a gente enche a xícara junto. Então, um time mentorável como o dele, assim, o sucesso da Forte Mobile, eu não tenho a menor dúvida. Eu acho que o Guilherme deve estar indo agora para uma rodada de captação pelo menos 3, 4 vezes maior do que a nossa entrada. Isso não faz nenhum ano. Checa em março. Nós estamos em dezembro. É isso aí. 3 vezes mais. A Forte Mobile cresceu mais de 12%, mais de 10% ao mês. Nenhuma startup, ou muito poucas startups estão fazendo isso. E eu acredito que até o final do ano que vem, a Forte Mobile vai fazer uma captação, sem brincadeira, mais de 10 vezes maior do que o valuation que a gente entrou. Eu não tenho dúvida de ser. Mas, Vitor, complementa um pouco aí do porquê Forte Mobile também, né? Acho que o resumo, né, não vou falar nada diferente do que você falou, obviamente, é time. E para o nosso tipo de investimento, seed, pré-seed, é o que mais pesa. Primeiro, acho que está até na nossa apresentação institucional da BOL, que o Pedro fez. Primeiro, quem, depois o quê. O quê? Como a gente investe, de novo, em startup em estágios muito iniciais, a gente não está esperando ver indicadores financeiros fantásticos, um produto extremamente sofisticado, que já está rodado, provado, testado. Primeiro a gente quer ver o nível de qualidade do time. Se tem um time bom e um produto minimamente viável, para a gente já é assim, a luz verde para a gente seguir. É muito difícil você encontrar, no nosso tipo de investimento, assim, um time muito bom com um produto extremamente disruptivo. Você pode até encontrar, mas provavelmente já está investido. Algumas vezes a gente dá essa sorte. Eu acho que com a Forte Mobile, o que a gente conseguiu encontrar aí, graças ao pessoal da Bankme que fez essa indicação, é um time extremamente sofisticado para o nível em que a empresa está. O Guilherme não é um cara velho, experiente, igual o Valdir aí, igual o Silvio, né? Um cara... Deve ter a mesma idade que eu, mais ou menos, 30 e poucos. Aí, ó, tá 32 até segunda, 33 a segunda. Tá com a latinha toda preservada, mas é um cara que já teve vivência trabalhando na empresa da família, é um cara que já teve vivência acadêmica. O Fernando não é também um cara de primeira viagem como CTO, o Diego já é um cara... O melhor contador que eu conheço. Pois é, exatamente. Então tem um time excepcional para o nível em que a empresa está. Isso pra gente é um indicativo de valor muito bom. Se a gente fala, cara, o produto está redondo, está 100%, não está, mas é natural que não esteja. Mas tem um time que é capaz de melhorar esse produto. Eu diria que para o tipo de investimento que a gente faz, a gente pode estar errado, mas até agora, enfim, como a gente ainda não teve nenhum write-off, está dando tudo certo, acho que a gente está acertando, ou pelo menos alguma coisa certa a gente está fazendo, se a gente tiver que escolher um mega produto ou um mega time no momento de investimento que a gente faz, que é esse seed, pré-seed, time. Tudo bem que se tiver um produto muito porcaria ou inviável, não adianta. Você pode ter os melhores empreendedores dali que ninguém faz mágica. Entendeu? Mas eu acho que é isso, é time, cara, time. E até aproveitando a gente indo pro final, fico muito feliz de vocês falarem isso e não me surpreendo porque vocês têm uma cultura de feedback. Então, o que vocês estão falando, vocês falam. Já teve dias que eu cheguei aqui que achava que o resultado tava bom, falou, como é que tá essa semana? Tá bom cacete, Guilherme, tá uma merda esses números aí, né? Então assim, igual ontem também quando você mostrou aqui. Alguns vão achar que é falta de respeito, mas a gente já criou essa relação. Mas eu faço o disclaimer do Valdir, né? Eu falei, cara, a situação tá boa, cara, você quer ver? Vamos mexer aqui. Falou, legal. Basicamente, muita startup, ela trabalha com queima de caixa, né? A gente tem uma rentabilidade, uma margem de contribuição positiva, mas a gente gasta mais em outras coisas para construir produto, etc. E aí você vê umas linhas vermelhas, né? Porque você tá queimando caixa. Né? Tá queimando com despesa para criar coisas novas. E aí, por exemplo, eu chego para um sócio, eu mostro tá vermelho e fico preocupado. Aí chega o investidor e fala, vai ver uns vermelhos ali, vai me querer comer vivo, né? Daí eu começava a mostrar ali, aqui e tal, daqui a pouco o Valdir, tá bom pra cacete isso aqui, eu olhei pro Fernando, começamos a dar risada. Valdir, você tá vendo direito aí, Valdir? Não, porque é tudo uma questão. A margem operacional é fantástica, que a gente investe, mas... Tinha um vermelho ali, mas eu tinha do lado de cá a chave pra virar ele azul. Eu falei, você quer ver ele virar azul? Mexe aqui. Caraca, virou azul. Eu falei, é só mexer nessa chave. Agora só trabalhar pra fazer. Agora vai lá trabalhar e faz. Vamos trabalhar e vamos virar essa chave aqui. O problema é quando ele tá vermelho, você vira essa chave, ele continua vermelho. Mas tava fácil de resolver. Tem um colega nosso que é investidor também, que ele fala que ele trabalha de uma forma assim, a gente faz orçado e realizado de receita e despesa, né? Ele tem uma metodologia de que se eu orcei faturar X mais e não faturei, tomar cuidado para despesa também não ficar naquela mesma proporção, porque você vai tentando faturar mais e investir mais em despesas, em gastos. Só que se você está faturando só isso aqui, às vezes, cara, toma muito cuidado de você manter a despesa, né? Porque o orçamento
ele tem que acompanhar a receita, principalmente. Porque se você orçar a receita e ela não acontecer... Só que os gastos já estavam orçados, né? O que vai acontecer com o seu fluxo de caixa? Isso é uma armadilha. Isso é uma armadilha. Isso acaba o cara, é velho. o seguinte, é o que eu falo. Quem quebrava caixa há 200 anos atrás, quebrava empresa 200 anos atrás, quem quebra empresa hoje, quem quebra startup, quem vai quebrar empresa no futuro, não é lucro nem prejuízo, é caixa, tá? É caixa. Caixa quebra. Muito legal. Caixa quebra. Quem quebra é caixa. Então, olho no caixa. Tudo aqui, a gente olha aqui, a Forte Mobile é um mega exemplo de acompanhamento econômico-financeiro, a gente acompanha o orçamento em regime de caixa, acompanha em regime contábil, mas a gente está sempre olhando para frente. Onde é que está o perigo? Esse era um perigo, né? Estava vermelho lá na frente, mas eu não me preocupei, porque eu sabia que se eu virasse a chavezinha em janeiro, em dezembro o resultado ia ser completamente diferente. Falou, vamos virar essa chave aqui? Dá para virar? Dá para virar. É que viramos. a situação normal é você gerar caixa operacional. É isso aí. E o que eu acho muito legal de contribuir para quem está assistindo agora, já entrando um pouco, porque eu sou mentorado pelo pessoal da Ball, é basicamente o seguinte, o time precisa ver os números. Puta, isso é legal. Os Aquela números estão na tela, televisãozinha ali, ó. ó. Tá vendo? Vocês não Gestão estão à vendo, vista. mas está atrás aqui. Eu ouvi dizer, E o que próximo- teve um cara que está nessa mesa aqui que levou a gestão à vista para a empresa Tá dele. lá. Hein? Olha lá. Na hora que eu vi, colocaram... E pior que ficou legal. Ficou Tem legal. uns dashboards até mais bonitos. É agora. Não, quando eu cheguei lá... 5 televisões, acho. Quando eu que cheguei, que colocaram lá legal. umas 5, 6 televisões, um em cada setor e tal. Eu falei assim, deve ser por causa da Copa do Mundo, né? É só querer ver jogo. Tá lá. Não- E a não galera é. vai, a galera Não é. puxa. Gestão à vista Cara, é um e bagulho outra legal. coisa, é legal, estimula você ver o seu resultado ali na tela. E outra, e puxa o cara também que não está naquele Dá um resultado. nível, Fala, dá "Caramba, um, dá um como é que eu nível tô?" saudável de constrangimento para quem não está performando como deveria estar performando de maneira muito sutil a performar mais, né? Acho Não, que é e legal outra- para todo mundo, e todo mundo vê o quanto que tá E a gestão à produzindo. vista, eu acho até que poupa um pouco o gestor, né? O gestor não precisa dar notícia ruim, ele só Sim, tá lá. mostra na O pessoal já tela. está lá, ciente. tá O pessoal já lá. está ciente. Tá todo já mundo tá- ciente. E a partir do entendeu? momento que você distribui isso por departamento, você vê que assim, tô tendo problema, mas é ali, ó. Então você começa até poder ter mais E a, foco gente, na e gestão. a gente já tinha todo Vocês tinham tudo. a ferramenta, só não estava... À vista. Só não estava à vista. Só Deixa não tava à eu. vista. E infelizmente eu preciso ir pro fechamento por questões de tempo do nosso podcast, né? A gente falou tenta muito sempre. aqui. Cara, na verdade, Graças a assim, Deus. honestamente, até a pessoa que tá na plateia, dá pra ficar mais umas 2 horas conversando. Somente tivesse mais as histórias do Eike Batista, que a gente não falou aqui hoje. Na próxima O eu Eike te Batista era um cara legal, Wagner? Cara, era um cara legal. Era um cara Quando legal. você trabalhava pra ele, ele era o cara mais rico do mundo, sexto, sétimo, Ele primeiro. era o sexto mais rico do mundo. Te pagava bem, então. O Ike, assim, como patrão simplificado, um dos caras mais generosos que eu trabalhei. Ah, é um mesmo? cara que estava sempre preocupado em distribuir a riqueza que a gente trazia para ele distribuía de volta para a gente, distribuía para a sociedade. Ou seja, ele Não foi um se cara fala que muito disso, ou trouxe fala? muito para a sociedade. Ele doou dinheiro para hospitais, para hospital de câncer, para despoluição, para um monte de coisa. Ele tinha essa cultura que é muito comum no americano rico, né? De devolver para a sociedade. Ou seja, as maiores universidades americanas são bancadas por ex-alunos de sucesso. E o Ike tinha essa preocupação de fazer isso aí. O problema é que, em um determinado momento, eu acho que ou as coisas deram errado, ele começou a acreditar muito no que ele estava sonhando, e a coisa degringolou, mas eu queria muito que ele desse certo. Acho que um conceito que a gente tem que ter do Ike é assim, o que era o Ike? Assim, era um cara muito intenso em tudo que fazia. Ele era muito intenso. Mas um cara bacana, assim, pô, foi uma experiência muito bacana da parte Sexto da cara mais minha rico do mundo. Foi sim. Isso deve ser um absurdo, né? E era um cara simples, tá? É. Era um cara E simples. segundo o Valdir, ele gostou da história do índio. Ele gostou dessa do índio? Tá. Quando eu contei a história do índio pra ele, aí eu lembro que ele virou pra mim. Cuidado e que o falou tempo aí já chega a Eu história. tava- Ah, fica tranquilo, fica tranquilo. Ele estava me enchendo o saco com alguma coisa com a história do índio, que eu não me preocupava. Eu falei, cara, já passei uma situação de estresse. Aí ele virou assim e falou assim, e aí, você não se cagou, não? Aí eu falei, não. Pô, então o que te faz cagar? Eu falei, você me encheu o saco desse jeito. Aí ele, mas foi muito bom. Eu falei, você me encheu o saco. Eu tô aqui, eu tô quase cagando, pô. Pessoal, tem uma. No final do nosso podcast, a gente sempre pede uma dica, assim, de gestão, né? Então, vou pedir uma dica, inclusive, para mim e para o Silvio, né? Mas não como investir. A gente já entendeu que o investir vem muito da experiência, vem muito das certezas, o quanto você tem que colocar a pele no jogo, né? Skin in the game. Tem uma tese para Tem seguir. uma tese para seguir e cada um tem que estudar um pouco sobre investimento. Agora, o Vitor tem uma carreira muito bacana de segurança jurídica, que ele traz para a gente muita segurança, para a gente ter modelo de contrato, para que a gente tenha boa relação entre nós, segurança da informação.
então tem uma base forte do jurídico, o Valdir também tem uma boa parte de gestão financeira, gestão de pessoas. O que a Fortecom e a Forte Mobile, ou quem está assistindo ali, não pode fazer para que os nossos resultados deixem de estar legais e passam a ser os resultados negativos, que você já deve ter visto, o cara perdeu o foco, o cara não está vendo essa área, o cara está deixando de ver processos, chega uma hora tem que ver processo. E o que a gente não pode fazer, ou inclusive o que a gente tem que fazer para que a gente consiga ter um orçamento de X mil e atingir ele dentro daquele resultado que a gente esperou? Porque eu sei que você gosta do número, né? Cara, olha, existe hoje várias estratégias, várias tecnologias de gestão, mas eu ainda sou um cara que gosta muito de simplicidade. O professor Vicente Falcone, para mim, foi um dos grandes heróis da indústria e do empresariado nacional, que talvez não tenha tido o reconhecimento que teve. E quando ele escreveu os livros dele de gestão da qualidade total, e o primeiro livro dele, que chamava TQC, essa Total Qualidade Control no estilo japonês, um livrinho vermelhinho, pequenininho, desse tamanho. Cara, a semente de sabedoria que tem ali dentro, de se tornar uma coisa simples, transformar informação em dado, avaliar o dado, saber como resolver um problema, criar o ciclo virtuoso de planejar, agir, checar e fazer de novo, chamado PDCA. PDCA são uma das coisas mais simples que tem e são uma das coisas mais legais que tem. Ontem eu vi você falando, vamos fazer um 5W1H, um 5W2H. Foi ele que trouxe isso, sabia? Foi Vicente Falcone que trouxe isso na década de 80 para cá. Para mim é muito fácil colocar um 5W2H aqui para eu poder fazer a gestão deles e trazer eles para jogar, porque senão fica tudo nas minhas costas. Então, ó, se vocês puderem, leiam esse livro de novo, mantenham... Já tem 300 releituras tem 500 releituras. Mantenham a simplicidade, mas nunca percam o foco. E outra, não se aventurem a fazer sem planejamento. Planejem e chequem se está dando certo. Tem que ter medida corretiva, mas o planejamento é a base de tudo. Não dá para a gente se aventurar de ir para um voo desse, e ainda mais com responsabilidade. Olha quantas famílias dependem da gente que estão aí atrás. Pô, a gente quebrar... 2 pessoas compraram casa aqui já. Olha que bacana. Assim, já tinham dinheiro de antes, isso é fantástico, nova, mas já estão seguras com o salário, com o que deve vir a acontecer, e já estão assumindo um compromisso. Que a gente tem, nas nossas novas startups, a gente tem mais de 800 pessoas trabalhando. São 800 famílias que dependem da gente. Isso é muito legal. Entendeu? Isso é muito legal. E, poxa, e a gente poder manter esse pessoal e fazer com que eles cresçam junto com a empresa é muito bom. Agora, tem que ter planejamento. Não dá para não ter. Então, acho que planejamento é a chave. E se tivesse que dar... com a receita do bolo, faz o que o Vicente Falcone falou, que vai dar certo. E para você, Vitão? Então, cara, o que eu daria aí de contribuição para empresas que estão começando, startups ou, enfim, que seja... Atenção com o seu quadro societário, né? O que no mercado o pessoal chama de cap table. Você não precisa ter os contratos, os documentos mais sofisticados do mundo, mas talvez aí até o mal aí pela minha formação de ser advogado, eu costumo ser muito formalista em relação à equity na empresa, né? Participação societária, não seja informal. Faça contratos. Não precisa ser os contratos mais caros do mundo, mas eu acho que parte do investimento inicial de uma startup tem que ser designado para algum gasto jurídico e contábil. No meu caso, eu vou focar mais nesse jurídico, para você pelo menos ter um arranjo societário para aquela empresa. Porque o que acontece? Coisas que a gente já viu e que costumam ser assim, um grande contratempo e às vezes levam a empresa, não a quebrar, mas ter transtornos muito grandes, é o seguinte: você entra numa empresa, como a gente entra, num estágio inicial, onde você tem pessoas ali que são amigas, né? Então tem muita relação de confiança para começar aquele negócio. Elas não formalizam, seja por meio de um contrato social ou um acordo parasocial, né, de acionistas, cotistas, sim, estabelecendo quais são as participações, e aquele negócio dá certo. O negócio começa a crescer. E o negócio começa a crescer e às vezes a pessoa percebe que ela quer aquilo da vida ou não quer aquilo da vida, que ela acha que ela deveria ter mais do que ela tem, ou que a outra pessoa acha que o sócio deveria ter menos, e nada daquilo está formalizado. Aí o que acontece? Você chega numa rodada subsequente, que agora já está entrando investidores institucionais, players grandes, jurídicos fortes, do outro lado fala, cara, acerta isso daí. Na hora que fala certo isso daí e a empresa está bombando, esse é um problema. Esse é um problema, porque ali você não vai ter uma questão de técnica, você vai ter uma questão de ego para resolver. Falar, cara, mas isso aqui não está acertado, eu trabalhei 5 anos nessa empresa e nunca estive aqui no contrato social, cadê o meu equity? Porque não fez um contrato de vesting lá atrás. Não precisa ir no melhor escritório do mundo para fazer. Hoje em dia tem modelos que estão ali, então acho...
que, assim, desde o D0, tenha cuidado com o seu quadro societário. Não precisa ser a coisa mais sofisticada do mundo, mas alguma coisa tem que estar acordada. Porque as pessoas acham que, cara, quando der certo a gente resolve. Não, pelo contrário. É no pior momento da empresa que você tem que resolver isso. Porque quando estiver no melhor, aí você conhece o pior lado das pessoas. Isso aí. E Silvão, você também é um cara, tem doutorado em contabilidade, tem uma empresa de sucesso. Você tem alguma dica aí para quem está começando, que tem, como o Valdir falou do PDCA, o Vitor falou da segurança jurídica, você tem alguma dica para dar para a gente aí que a gente não pode desviar ou tem que focar aí para poder acertar a mão? Bom, primeiro eu concordo plenamente com a posição tanto do Valdir quanto do Vitor na questão do planejamento, tá? Seja um planejamento estratégico, um operacional, KPIs ligando as duas coisas. Essa questão também de regular a empresa desde o início ali, para não ter problema na frente. É como se fazer um plano de voo antes de sair do solo. Isso. Eu acho que é por aí. E assim, como dica, eu acho que qualquer negócio, né? Esse dia eu vi o Abílio Diniz falando numa live ou num podcast, e a semana passada, ele falou, olha, qualquer negócio, seja uma empresa pequena, uma grande indústria, seja uma mercearia, tal, tem que ter. É formado por gestão, a gestão é formada por processos e pessoas. Pessoas e processos, processos e pessoas. Ele repetiu isso várias vezes, né? E eu sempre falei isso. Falei assim, a empresa, na minha cabeça, qualquer empresa, são três coisas. Processos, pessoas, como ele disse, e tecnologia. Talvez ele tenha falado a tecnologia dentro dos processos, mas eu gosto de separar essas três coisas. Processos bem estruturados, e quando ocorre um erro, volta, revisita o processo, altera, para ir diminuindo essa... Né? E o serviço ele tem um padrão de entrega. Então, a minha dica seria essa, para qualquer tipo de empresa, a gente ter esse foco de pessoas adequadas, no lugar certo, né? Movidas pelo seu trabalho, desenhados em bons processos, sempre revisados, e com apoio da tecnologia. Eu acho que é isso aí. Isso aí é só decolar. Pessoal, queria agradecer a presença do Silvio mais uma vez, do Valdir e do Vitor, que não vieram no Espírito Santo apenas para essa gravação, estão aqui passando um período com a gente, com as suas outras investidas para ajudar. Se vocês quiserem saber um pouco mais de quem é a Bolsa, está buscando investimento, então já sabe que um filtro pode ser o próprio Guilherme, então se você é meu conhecido, fala comigo, mas saiba que a peneira vai ser grande, afinal, como ele acabou de falar, eles têm tese de investimento. Então, pessoal, muito obrigado pela participação, para a gente é uma honra ter vocês com a gente. Confesso que quando o Thiago disse que vocês queriam conversar com a gente, né, que tinha essa possibilidade, e a gente vai investigar um pouco quem são as pessoas, assusta um pouco o currículo, assusta um pouco quem é, mas quando a gente vai ver o ser humano, a gente vê que os caras estão torcendo por nós. Se der errado, que não vai ser o nosso caso, né? Se Deus abençoar, vai também estar junto com a gente na alegria, na tristeza. É isso aí. Mas eu sou muito grato ter vocês dois com a gente aí, o restante do time de vocês. É que a nossa relação é semanal, então eu já sou da família aí um pouquinho. É todo nosso. Não sou da Redders, que eu não consigo falar, mas eu já sou um pouco da Lorto já. Você viu que ontem na reunião já te chamou de bonitão lá, família, tá tudo certo. Família. Bom, eu que agradeço vocês aí pela oportunidade. E, é isso aí. Então, a gente está junto e podem ter certeza que qualquer investimento nosso ele é muito pensado e todos os nossos investidos têm um comprometimento da gente muito grande. E o último elogio a mim mesmo, fiquei 45 minutos sem falar um palavrão. Aê! Eu falei alguns, Você falou. Então vamos fechar esse podcast com... Eu pariu. Dá uma xingada no final. Eu podia falar assim, puta que pariu. Falou pelo menos. Pessoal, esse foi... Campeão. Valeu, Valdir. Valeu, muito Vitão. Obrigado, tchau. Esse foi mais um Conta aí, Gestor. Na semana que vem a gente volta com mais um episódio aí pra vocês. Valeu, um abração. Um abraço. Abraço, gente. Abraço.